Olá a todos, boa tarde. Vamos então retomar a nossa programação, agora com a formação da nossa primeira mesa do bloco da tarde. Para isso, então, vamos tratar do tema a crítica e a política da clínica existencial. A coordenação será feita pelo professor Jadir e eu faço então agora a apresentação dos conferencistas e do coordenador da mesa. O professor Jadir é pesquisador e professor adjunto 4 do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão, lecionando nos cursos de graduação e pós-graduação. Ele é doutor em Psicologia, Clínica e Subjetividade pela UF, Universidade Federal Fluminense, mestre em Psicologia, Clínica e Subjetividade também pela UF, especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, especialista em terapias corporais pelo IBMR do Rio de Janeiro. Graduação em Psicologia pela Faculdade de Humanidades Pedro II, psicólogo clínico com mais de 40 anos de experiência no atendimento individual e em grupo, tanto em psicoterapia quanto em supervisão clínica, além de autor de inúmeras outras obras. A primeira conferencista, Jurema Dantas, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Psicologia Clínica Fenomenológica Existencial pelo Instituto de Fenomenologia do Rio de Janeiro. Mestrado no programa de pós-graduação também pela UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Psicologia na área de Estudos da Subjetividade e doutorado pelo programa de pós-graduação em Psicologia Social na área de História Social, Imaginário e Cultura, pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, UFC, coordenadora do Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade, também da UFC. Professora líder do Diretório de Pesquisa do CNPq em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade. O professor Daniel Mello, nosso segundo conferencista, é doutorando em Filosofia pela Universidade da Beira-Mar Interior, UBI, em Portugal, mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em Psicologia Hospitalar e Saúde Mental, formação em Dinâmica de Grupo e graduação em Psicologia pela Universidade Selma, no Maranhão. Foi professor auxiliar do curso de graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza, Unifor, é professor convidado da Escola de Saúde de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza, também Unifor, é psicoterapeuta, fenomenológico, existencial e diretor, fundador do Instituto Intentino de Psicologia Fenomenológica. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Jardir Lessa, que ainda não conseguiu a sua conexão. Então, até o próximo momento do seu acesso, eu vou procurar fazer aqui a primeira condução. Então, Jurema e Daniel, sejam muito bem-vindos. Eu vou aqui iniciar somente os debates em nome do Jadir. Então, eu pergunto qual de vocês dois teriam preferência de fazer uso inicial da palavra, se isso já tinha sido alinhado entre vocês. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professores. Boa tarde, professora Jurema. Primeiras damas. Jurema, então, você gostaria de iniciar? Posso fazer essa fala inicial. Eu quero inicialmente agradecer, eu já participei do evento em outras oportunidades, então agradeço muito ao carinho de todos, a atenção, aos organizadores, a toda a equipe, né? Fico muito feliz de estar aqui na presença do Daniel, que é um profissional que eu tenho intensa admiração e trabalhamos juntos também, dentro do possível, né? Dentro das atribulações naturais da vida cotidiana, mas buscamos sempre manter contato. Então, obrigada, Daniel, vai ser uma honra estar com você hoje. Né? Então, agradeço a todos e eu fui convidada a estar, né, nessa discussão, nesse evento, falando um pouco para vocês de forma mais, talvez, específica, né, digamos assim, do trabalho que eu venho realizando já dentro do estado do Ceará, mais especificamente no município de Fortaleza, que é o plantão psicológico que eu coordeno
como professora responsável pela Universidade Federal do Ceará, e também acabo assumindo a coordenação dessas ações da universidade em outros espaços de saúde aqui do município de Fortaleza. Então, para além da UFC, em outros espaços de saúde. Então, é um campo que eu tenho me aproximado significativamente nos últimos 10 anos. E quando eu cheguei aqui no estado do Ceará em 2015, para ser mais precisa, né, em janeiro de 2022, completarei 7 anos de casa aqui na UFC. E quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com um campo muito fértil de estudos, pesquisas e atuação, que era esse campo de intervenções em crise, de uma forma geral, né? Então, eu vim aqui hoje colaborar com a mesa, tentar pensar um pouco quais são as possibilidades dentro do contexto, né, da saúde mental, dentro do contexto de um pensar mais amplo sobre o próprio significado da saúde, de que maneira o plantão psicológico, enquanto uma modalidade de intervenção em crise, ele pode colaborar nessa ressignificação, né, nesse novo olhar sobre a saúde mental. E, para mim, foi um tanto... foi um processo, e está sendo ainda, né? Estou realizando estudos na área ainda, está sendo um processo de construção, né? Pensar o plantão psicológico em matrizes, né? Em bases filosóficas, em bases de inspiração fenomenológica, em bases de inspiração existencial, considerando que o plantão psicológico, enquanto modalidade clínica, ele se afirma, se edifica a partir das influências e das bases da abordagem centrada na pessoa, né? Que é uma abordagem, é uma escola, digamos assim, uma grande escola psicológica. Então, eu sou uma apaixonada pelo tema do plantão e tento pensá-lo enquanto campo de pesquisa a partir dessas matrizes filosóficas, que são as matrizes onde eu me reconheço como professora no campo da clínica, né? Então, assim, de forma resumida, eu sou professora da área clínica e venho atuando nos últimos anos de uma forma direta com as intervenções em crise, mais especificamente com plantão. E aí, a minha proposta é discutir um pouquinho, né, o plantão psicológico dentro... Boa tarde, professor Jadir. Boa tarde, professora Jurema. Boa tarde. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso. Não, eu tive um problema aqui na conexão. Tá ótimo. Então, eu vou dar continuidade à minha fala aqui, professor Jadir. Por favor, Pronto. Fique à vontade. Obrigada. Então, enquanto professora da área clínica, enquanto pesquisadora, enfim, e professora também, nos últimos anos, de uma forma mais direta, com plantão psicológico, eu venho tentando pensar essa modalidade clínica a partir dessas inspirações fenomenológicas, enfim, existenciais, e qual é a sua verdadeira articulação no campo da saúde mental, né? Qual é a sua verdadeira possibilidade, né? O plantão psicológico é um campo para aqueles, né, que não têm tanta familiaridade, talvez a maioria tenha, mas aqueles que não têm tanto contato, o plantão psicológico é uma área considerada relativamente nova. Ainda que ela tenha a sua insurgência no final da década de 60, né, mais precisamente em 1969, nós temos as primeiras publicações de fato, teóricas, conceituais e consistentes no campo do plantão psicológico a partir da década de 80. Então, enquanto um campo assim público, né, abertamente público e assentado em parâmetros teóricos, conceituais, enfim, nós podemos dizer que é um campo ainda em processo, né? O plantão psicológico é um campo ainda em construção, e ele se afirma, o plantão psicológico se afirma, né, na década de 80, enfim, de uma forma mais material, digamos assim,
como uma modalidade clínica específica do psicólogo, então é uma ação clínica de realização específica do psicólogo, mas não é uma ação clínica quaisquer. O plantão, como o próprio nome já sugere, né, ele coloca como uma possibilidade para praxis psicológicas o pronto atendimento, ou seja, o plantão psicológico, ele é uma modalidade de atendimento clínico, mas ele é uma modalidade voltada às chamadas urgências psíquicas, ou às chamadas urgências emocionais, digamos assim. Então, a ideia do plantão psicológico é a ideia de uma atenção genuinamente qualificada, de uma escuta e de um acolhimento genuinamente também qualificados, onde nós possamos acolher a comunidade em geral, as pessoas que do serviço necessitem, tendo a preocupação de possibilitar, digamos assim, possibilitar uma maior clareza daquele momento de fragilidade ao qual a pessoa passa. Então, o plantão psicológico, ele é um campo, digamos assim, de intervenção que lida com as mais genuínas assim, fragilidades, instabilidades emocionais, desorganizações psíquicas. Então, é um campo de atendimento realmente voltado à crise, voltado a situações mais imediatas, digamos assim. Quando nós pensamos o plantão psicológico, nós temos algumas possibilidades de enlaces, né, com o próprio campo da saúde mental. Uma das questões que o campo da saúde mental fortemente preconiza é um repensar sobre o cuidado, a possibilidade da realização de um cuidado mais integral à saúde, a possibilidade de um cuidado humanizado, a possibilidade de mantermos serviços realmente voltados a pessoas e não a doenças, de mantermos serviços que se afirmem como portas abertas à comunidade em situações de sofrimento psíquico. Quando nós pensamos esses elementos, é claro que o campo da saúde mental, a Política Nacional de Saúde Mental e todos os outros processos são muito maiores do que o que fora dito aqui. Mas se nós nos atermos a esses pontos, do cuidado integral, cuidado humanizado, um serviço de portas abertas, um pronto atendimento ao sofrimento psíquico, se nós nos atermos apenas a esses elementos, nós já conseguimos, mesmo que empiricamente, pelo menos vislumbrar a possibilidade do diálogo dessa modalidade do plantão com o campo da saúde mental. Ou seja, poder construir, elaborar de forma coletiva, de forma crítica, né, uma possibilidade de um atendimento à crise pode ser significativamente agregador aos equipamentos de saúde, ou seja, pode ser um agregador das ações clínicas de modo geral. Então, quando nós pensamos o plantão psicológico, nós pensamos como aquele pronto atendimento, mas não é apenas um pronto atendimento no sentido de um olhar ao sintoma. Vamos entender, então, quais os sintomas que a pessoa apresenta, quais as suas queixas, né? Quais as suas demandas. O plantão psicológico, ele resguarda um lugar que está para além. O plantão psicológico, ele não está voltado a esses processos. O plantão psicológico busca entender quais as narrativas de vida que aquela pessoa traz que fazem sentido, que dão sentido àquela dor. O verdadeiro papel do plantonista é um papel de encontro à dor do outro. Você vai ao encontro dessa dor. Você tenta compreender quais são as situações extremas que aquela pessoa está vivendo. Então, todo o plantonista ele sempre vai estar ancorado em um princípio, digamos assim, em uma postura, acho que é melhor dizer isso, em uma postura que é uma postura extremamente importante, haja vista essas inspirações fenomenológicas, existenciais, que é uma postura compreensiva. Então, o plantonista, ele abraça
uma atenção psicológica, mas que está sustentada por uma postura compreensiva e não explicativa da subjetividade humana. Então, é uma postura compreensiva. Essa postura compreensiva, ela não só permite um alargamento dessa relação escuta e fala, como ela permite também colocar na centralidade dessa escuta o próprio sujeito. E não a sua suposta doença, o seu suposto comprometimento, o seu suposto diagnóstico. Né? Então, o plantão, ocupando esse lugar de cuidado imediato, esse lugar de campo compreensivo a uma situação de maior fragilidade, esse lugar de co-construção de possíveis respostas de enfrentamento a esse sofrimento, certamente ele tem todas as condições de se afirmar como um lugar importante na rede de saúde mental, né? Na rede. É claro que o plantão psicológico ele não está sendo colocado aqui como uma resposta aos problemas da área da saúde mental, de forma alguma. Mas ele pode ser uma significativa estratégia à busca desse cuidado mais integral, mais humanizado, né? A esse serviço que ofereça, digamos assim, possibilidades mais amplas do que meramente um agendamento de consulta, do que meramente a espera por um psiquiatra, do que meramente o aguardo por um receituário. Então, nós estamos sendo cada vez mais convocados, enquanto professores, pesquisadores, profissionais, os próprios alunos, estamos sendo convocados cada dia mais de maneira acentuada a repensar, afinal, o que é saúde mental. O que é um equipamento que diz ser um equipamento representativo da saúde mental. Né? O que significa isso? Então, foi no bojo dessas inquietações que eu fui me aproximando cada vez mais do plantão, e aí cabe aqui, né, algo que eu preciso explicar um pouco melhor, que dentro da Universidade Federal do Ceará, nós estamos realizando pesquisas, tentando entender tanto o plantão psicológico como uma estratégia maior desse campo, dessa grande área que é a saúde mental, como também o plantão psicológico como um possível ordenador desse cuidado, um possível ordenador dessa rede. Por que nós estamos indo por esse caminho? Porque, do mesmo modo que o plantão psicológico ele não é um mero contato com o usuário ou com o paciente em crise para realizar alguma coisa, o plantão não é um lugar de passagem. O plantão é um lugar de atendimento. Então, isso é muito importante, porque, por vezes, nós assistimos em alguns outros lugares que eu já andei, né, pelo Brasil afora, nós assistimos, às vezes, aquela ideia de que o plantão, nós temos uma equipe de plantão para direcionar o paciente. Nós temos uma equipe de plantão para realizar alguma orientação sobre o serviço. Nós temos uma equipe de plantão para realizar uma análise, se a pessoa precisa ou não de terapia. Então, assim, o plantão ele não responde desse lugar. O lugar ao qual o plantão precisa responder e responde, né, quando bem estruturado, quando bem realizado, é um lugar de atendimento efetivo, né, psicológico, ou seja, o plantão ele é acolhimento e intervenção em saúde mental. Ele não é meramente um acolhimento e nem tampouco um lugar de passagem. Ele é um local de verdadeira ressignificação. O plantão ele pode ser esse lugar de verdadeira ressignificação. É dentro dessa defesa, né, de uma base, de uma postura compreensiva, de um atendimento, de uma crença, né, de um local que defende o plantão como um campo também de intervenção, não só de acolhimento. É exatamente desse lugar que nós vamos tentando construir essa fala, que o plantão ele pode ser um ordenador do cuidado. Nós, hoje, ainda recaímos, né, na falácia, no engano, de entendermos que a referência em saúde mental ainda são os nossos CAPs. Realmente, na rede, né, se nós pensarmos a rede SUS, nós teremos os centros especializados como uma referência, mas eles são incapazes de prestar esse cuidado integral e humanizado sozinhos. Se nós pensarmos em uma rede unificada de saúde, nós precisamos entender que na atenção básica também precisamos falar de saúde mental.
né? E que a atenção terciária não pode ser apenas um local de encaminhamento para internação. A atenção terciária, que é a de alta complexidade, não é apenas um local para a internação. Precisa ver tudo aquilo que o plantão propõe. O que o plantão psicológico propõe? Sermos presença quando formos ocupar esse lugar de cuidado, sermos intensa disponibilidade diante do outro, diante da dor do outro, e oferecermos uma escuta pautada na dialogicidade. Ora, essa dialogicidade, o plantão, ele estabelece isso com o seu usuário e ele pode promover essa dialogicidade na própria rede. Quantos, a partir da experiência da UFC na atenção básica, quantos usuários passaram pela atenção básica e vivendo esse pronto atendimento, vivendo esse acolhimento, eles não chegaram nem a maiores agravos emocionais e nem tampouco a serem referenciados para os CAPs ou para os hospitais. Então, assim, entender que o plantão ele ocupa um lugar importante na atenção básica, ele pode ocupar um lugar importante na atenção básica, contribuindo para essa pauta da saúde mental na atenção básica, contribuindo para o ordenamento desses encaminhamentos, ser uma possibilidade de referência na atenção básica, no que concerne ao campo da saúde mental. Entender que o plantão psicológico, dentro de um centro especializado, também ocupa uma função importante, porque ele colabora muitas vezes para um atendimento mais imediato, mais necessário, onde aquele quadro clínico emocional talvez não possa aguardar, como eu falei, né? A saúde mental, ela precisa ser pensada como um campo em construção, polissêmico, multifacetado, onde nós somos defensores de um trabalho multiprofissional interdisciplinar, mas muito pouco conseguimos realizar. Nós somos defensores, teoricamente, de alguns elementos que, na prática dos serviços, muitas vezes não conseguimos visualizar, né? Nós visualizamos a busca, digamos assim, por uma singularização desses usuários, para uma legitimação do seu sofrimento, para que o CAPS não ocupe, né, um local de uma retomada de uma lógica asilar, que não é isso que nós queremos. Então, o plantão psicológico ele não tem todas as respostas, mas ele pode ser um caminho importante e significativo, né, nesse contexto da crise, dentro, por exemplo, de um centro especializado, dentro desse contexto de um pronto atendimento, de um atendimento, de uma escuta profissional e qualificada diante de mazelas e situações clínicas dentro da atenção básica, ou seja, ele pode sim mitigar o sofrimento. O plantão psicológico ele pode ser uma modalidade clínica que colabora na mitigação do sofrimento, que colabora na ordenação do cuidado, que colabora na reestruturação dessa rede, né, trazendo tanto para a atenção básica como para a atenção terciária a pauta dos cuidados em saúde mental sobre outra égide, que não uma égide ou incipiente, como é o caso da atenção básica, ou uma égide de internamento, de ações médico, digamos assim, prioritariamente médicas no âmbito terciário. Então, assim, o plantão, ele é um braço importante, ele é um campo importante de reflexão para novas e possíveis reconfigurações no campo da saúde mental. Então, o plantão, ele é um braço, né, das intervenções em crise. Nós temos outras modalidades de intervenção em crise. Nós temos a psicoterapia breve, nós temos os primeiros socorros psicológicos, nós temos a atuação da psicologia em emergências e desastres. Então, nós temos outros campos da intervenção em crise. O plantão é apenas um deles, é mais um desses campos. E o plantão ele é extremamente importante e rico pela sua plasticidade. O plantão ele pode ser implementado em diferentes contextos, em diferentes equipamentos. Então, no início, no seu surgimento, ele surge vinculado à área da saúde e especificamente à clínica escola. Com o passar do tempo, ele amplia a sua atuação na área da saúde. E hoje, em pleno século XXI, nós conseguimos vislumbrar o plantão
na segurança pública, na educação, na área jurídica. Então, hoje o plantão psicológico realmente vai se consolidando nos últimos anos, né? Ele vem se consolidando como uma possibilidade concreta de atuação do profissional de psicologia. Então, assim, e a grande questão é, até que ponto nós somos formados e preparados para o manejo da crise? Né? Porque nós ainda vivemos uma certa precariedade, na minha acepção, da nossa formação na graduação. Ainda que a nossa formação seja generalista, né, e ela prima por isso, por ser uma formação generalista, nós que somos docentes e também estamos nessa relação constante com os equipamentos, com o campo, nós percebemos, às vezes, um desencontro entre a formação, no sentido das suas disciplinas, no sentido e daquilo que realmente hoje nós conseguimos visualizar como demandas concretas, sociais, psicológicas, enfim. Nós ainda acabamos pautados nas chamadas escolas psicológicas, né? Nós estamos no século XXI e temos alunos ainda lendo livros clássicos, né? Que são importantes, mas também é importante essa possibilidade de uma formação crítica com compromisso social, articulada com o seu momento atual. E hoje, um dos grandes campos de atuação da psicologia é o campo da intervenção em crise. Então, assim, não no sentido de ser mais um campo mercadológico, mas no sentido de ser um campo que favoreça a ampliação do que a gente tem como cuidado. Né? Se eu tenho profissionais devidamente preparados para essa intervenção em crise, para esse manejo em crise, eu também tenho a acepção e a possibilidade de compreender um serviço que amplie a sua possibilidade de cuidado. Então, assim, toda e qualquer ação, seja ela clínica da psicologia, seja ela uma ação de educação em saúde, da enfermagem, seja ela uma ação de rodas de conversa, seja ela uma ação de apoio à família, toda e qualquer ação que seja agregadora, ela é bem-vinda para a saúde mental. Então, assim, o nosso propósito aqui é colocar exatamente essa ideia do quanto o plantão psicológico, ainda que iniciado desde 1969, ele se encontra hoje como um campo em construção, ainda em construção, extremamente fértil, de possível implementação em diferentes contextos e como um possível elemento agregador do cuidado que vislumbra aí uma ampliação do que a gente entende sobre saúde mental. Agora, dito isso, né, quando nós pensamos o plantão psicológico a partir dessas inspirações, né, fenomenológicas, existenciais, então um ponto já foi colocado, né, que é essa postura compreensiva por parte do plantonista. Um outro ponto importante é que no cerne dessa compreensão, desse exercício compreensivo, haja também um exercício de desprendimento do plantonista, ou seja, que nós poderíamos colocar aqui como um exercício de uma certa suspensão de a prioris, né? Porque ainda que esse exercício também se configure como algo importante na psicoterapia de um modo geral, no âmbito do plantão é uma exigência, é mais do que algo cabível ao terapeuta, é uma exigência. O plantonista compreende de forma mais ampla, mais afinada, mais voltada, mais endereçada ao outro, mais em uma relação vinculada, quando destituído de lentes que muitas vezes o aprisionam em questões prévias. Então, o plantão psicológico lida com extremas adversidades, com realidades extremamente adversas. Então, muitas vezes são pessoas com históricos de tentativas de suicídio, são pessoas com enfrentamento cotidiano de violência doméstica, são pessoas que tiveram uma perda significativa familiar recente. Então, o cenário do plantão é um cenário voltado a essas insurgências emocionais. Então, o plantonista, em uma postura compreensiva e destituído de amarras e de preconcepções, ele consegue realizar de construir, digamos assim, um estar com esse outro de uma maneira mais franca, mais verdadeira, mais, digamos assim, producente. Então, eu não estou diante apenas, né, do meu usuário, eu estou com.
né? Esse estar com muda as coisas, porque esse estar com é uma busca não mais por aquela rede de sintomas, por aqueles critérios diagnósticos, mas esse estar com é uma busca que é uma exigência também para o ser plantonista, que é a busca da historiografia desse sujeito. Eu preciso compreender, eu falo para os meus plantonistas assim, o que é preciso ao término de um encontro? Entender aonde reside a dor do outro. Qual é o pedido de ajuda do outro? O que ele pede? Qual é o pedido? Né? O que pode o plantão psicológico naquela situação de intensa fragilidade? Então, quando nós vamos em um movimento compreensivo, estando com o outro, nos tornando presença, sendo verdadeiramente disponibilidade ao outro, nós vamos tecendo uma discursividade, uma dialogicidade, uma compreensão sobre esse sofrimento conjuntamente, né, tentando trazer para o cerne da questão o que faz sofrer, como bem diz o Biswanger. O Biswanger diz que o sofrimento é algo inerente à vida humana. O que realmente importa para o campo da saúde é o que faz sofrer. Aquilo que faz sofrer que muitas vezes nós não explicamos, não entendemos. Às vezes, muitas vezes até nos distanciamos para nos preservar e nos proteger. Então, o que faz sofrer? De que sofrimento é esse? Né? Então, o plantonista, ele se volta a isso, a essa dor, aquilo que desarticula, que desorganiza. E eu digo para vocês com toda clareza de que ocupar esse lugar de plantonista é um desafio. É um desafio, porque nós somos formados para encontrar uma resposta, reconhecer uma demanda, colocar o sujeito em uma caixinha. Nós somos formados, muitas vezes, na contramão do que é a proposta do plantão psicológico. A proposta do plantão é uma proposta de que nada é pronto. Esse encontro ele vai se construir, ele é fluxo, ele é movimento, é um processo em construção. Um encontro em plantão é um encontro que, baseado em um sofrimento significativo, nós vamos tecer uma compreensão sobre a situação e, quem sabe, construir conjuntamente possibilidades de enfrentamento diante desse sofrimento. Então, o plantão, ele não sendo lugar de passagem, ele não sendo um lugar de ancoragem, ele sendo um lugar de atendimento, ele é um lugar que convida tanto o usuário como o plantonista não a ignorar a crise, muito pelo contrário, mas a sustentar a crise. Então, o manejo da crise, entendendo o processo de conhecer, o processo de dialogar e o processo de intervir como sendo os pilares desse manejo da crise. Então, atuar na crise não é dissipá-la. Atuar na crise é conhecê-la, né? Estar ali diante realmente do outro, conhecê-la e também sustentá-la. É interessante, né, pensar isso, né? O que é sustentar? O que é sustentar, de alguma forma, esse sofrimento? É sustentar as possibilidades que a pessoa tem de falar de si para si, né? Que ela tenha de falar de si para si. E é nessa fala, é nesse encontro, é nessa troca, tanto afetiva, como dialógica, como compreensiva, é nesse contexto maior que uma intervenção em crise realmente se dá. Então, nem no sentido explicativo, nem no sentido sintomatológico, nem no sentido nosológico, mas no sentido de reconhecimento e legitimação do sujeito, no sentido de reconhecimento e legitimação daquilo que naquele momento se coloca enquanto ferida, enquanto instabilidade, enquanto questão. Então, dito isso, nós podemos, de alguma forma, trazer, né, para a nossa discussão a certeza de que, se o plantão psicológico ele é acolhimento e intervenção, ele é uma possibilidade concreta de um fazer, de um saber fazer na saúde mental que vai para além da questão da psicoterapia, no seu sentido mais clássico, né, no seu sentido mais tradicional, e, por outro lado, também não vai ao encontro do acolhimento na saúde mental. Então, assim, nem todos que apresentam uma questão emocional, um sofrimento psíquico, nem todos precisam de terapia.
Nem todos precisam de uma terapia a longo prazo. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós começamos a entender a importância do papel do plantão psicológico. Então, o plantão psicológico, como esse primeiro cuidado, como essa primeira escuta, muitas vezes extremamente potente, a tal ponto que aquela pessoa ela não veja a necessidade de uma terapia regular, a tal ponto que aquela pessoa encontre naquele espaço diferentes questões. O plantão ele pode ser um espaço de desabafo, o plantão ele pode ser um espaço de crise emocional intensa, o plantão ele pode ser um espaço de elaboração de uma demanda clínica. Às vezes elabora-se uma demanda elegível para a psicoterapia regular. O plantão ele é todos esses possíveis. E quem determina os caminhos que o plantão psicológico vai ter é exatamente o encontro. É um encontro. E esse encontro, diferente da psicologia tradicional, em determinado lugar, com determinado tempo, o plantão psicológico rompe com tudo aquilo que até então nós entendíamos como clínica. Nós entendíamos a clínica como esse espaço, né, de acolhida, digamos assim, ao sofrimento, mas como um espaço, digamos assim, onde a relação é construída de modo longitudinal, né? É um processo, digamos assim, a médio ou até mesmo a longo prazo. O plantão psicológico rompe com tudo isso. O plantão psicológico ele trabalha com um tempo sem tempo pré-determinado. Ou seja, eu posso ter uma sessão de 30 minutos, posso ter uma sessão de 2 horas, né? Não trabalhamos sob a égide do tempo, não trabalhamos muitas vezes sob a égide de um consultório montado, previamente pronto, né? Muitas vezes nós fazemos o plantão, por exemplo, em contexto hospitalar, nós fazemos o plantão às vezes em um corredor, nós fazemos o plantão às vezes no leito, nós fazemos o plantão psicológico em diferentes espaços. Então, o plantão psicológico rompe com isso tudo e diz: a verdadeira preocupação clínica é uma preocupação de atenção, compreensão e ressignificação da dor. Né? Então, ele rompe com o tempo, com o lugar, com o espaço, e é por isso que o plantão é tão plástico nas suas ações em saúde mental. Muito pelo contrário, na sua relação com o tempo, ele traz algo que se torna muito importante. Ele traz algo que marca o seguinte ponto: nós estamos entendendo, geralmente, algumas vezes, né, no âmbito da clínica, nós vivemos um certo adiamento. Seja um adiamento da nossa fala, um adiamento da nossa decisão, um adiamento naquilo que nós vamos trazer, digamos assim, no âmbito da relação terapêutica. O plantão, ele vive uma urgência, ele não é um atendimento voltado às urgências, então ele é atravessado por essa urgência. Não há um adiamento do tipo: doutor Daniel, na próxima semana eu volto e nós continuamos a falar sobre isso. O plantão psicológico não vive essa vírgula, porque a clínica, de alguma forma, é feita de grandes vírgulas, né? Nós vivemos a vírgula e vamos tecendo as nossas frases e os nossos textos. O plantão psicológico não. O plantão psicológico vive de uma frase, né? E ele vive aquele momento. Então, tanto o plantonista é convocado a estar inteiramente naquele momento, vivendo aquela clínica, aquela possibilidade de cuidado de forma intensa, porque o amanhã não há. Mas, professora Jurema, existem espaços clínicos onde há possibilidade de retorno. Certo. Há possibilidade de retorno. Você tem garantias desse retorno? Você tem como garantir? Há um contrato, por exemplo, algo formal que diga, que afirme que, de fato, o Daniel vai voltar ao plantão, o Jadir vai voltar ao plantão? Então, o plantão psicológico ele não se realiza na possibilidade do retorno. O plantão psicológico se realiza naquele dia, naquele atendimento. Ali eu vou me dispor, né, me disponibilizar da maneira mais importante e significativa que eu puder, vou buscar uma compreensão mais significativa também dessas narrativas de vida e vou dar o meu melhor enquanto plantonista. Então, assim, o plantonista não vive do que ainda virá, ele vive do agora. Então, essa experiência, né,
do aqui, do agora, essa experiência compreensiva, dialógica, essa experiência de uma certa suspensão de a priori, essa experiência de uma recolocação da própria noção de cuidado, é algo que atravessa o plantão psicológico. Ora, o que é, né, assim, sem querer fazer trazer mais detalhes, né? Mas se nós pensarmos como é que lidamos geralmente com a noção de cuidado, né? Geralmente nós entendemos o cuidado como o simples ato de cuidar, ou seja, o cuidado como esse ato mesmo de cuidar, né? Então, cuidar de alguém doente, colocar um remédio, prestar um atendimento, mas se nós formos pensar em todas essas inspirações, né? Fenomenológicas, hermenêuticas e existenciais, nós vamos retomar essa noção de cuidado de forma totalmente distinta, né? Esse cuidado, na verdade, é a condição de possibilidade para toda e qualquer relação humana. Ou seja, eu só consigo realizar um ato de cuidar porque, antes de tudo, eu sou cuidado. Eu só consigo estabelecer proximidade, distanciamento, empatia, crítica. Eu só consigo estabelecer todos esses possíveis porque, antes de tudo, eu sou cuidado. Então, o plantão psicológico, ele rearticula essa noção de cuidado. Em que sentido? Porque, na maior parte das vezes, as práticas psicológicas estabelecem relações de cuidado substitutivos, tutelados. Eu sei o que é melhor para o meu paciente, eu sei o diagnóstico dele, eu falo de um lugar de saber, eu falo de um lugar do especialista, eu falo de um lugar da verdade, né? E todo o cuidado que o plantão psicológico trabalha vai na contramão disso. Nós não tutelamos os nossos pacientes, nós não temos todas as respostas, mas nós somos profissionais o suficiente para sustentarmos as interrogações, sustentarmos as perguntas, porque o nosso cuidado, ele é um cuidado que se faz em liberdade. Em liberdade, ou seja, num movimento de uma construção de um espaço onde o outro tem a possibilidade de se conhecer, de se construir, de se ressignificar. Então, é em nome dessa maneira de compreender, em nome dessa maneira de cuidar, em nome dessa maneira de fazer clínica, que eu sou hoje uma apaixonada pelo plantão psicológico, né? Entendendo que nós somos e sempre seremos convocados a repensar o que fazemos no nosso cotidiano, né? Então, o plantão, ele não é substitutivo, né? Não só ele não tem todas as respostas, mas ele também não é substitutivo da clínica tradicional, muito pelo contrário. A psicoterapia sempre terá lugar em diferentes espaços clínicos. Mas o saber fazer do psicólogo não se restringe à psicologia tradicional. O saber fazer do psicólogo não deve se restringir a uma clínica regular, a uma clínica. O saber fazer do psicólogo precisa transcender e se afirmar hoje como uma psicologia que se transfigura, que se reinventa, que se potencializa. E se potencializando, também potencializa o sujeito. Bom, eu acho que eu consegui trazer o meu recado. Na verdade, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas foi com todo amor e carinho. Então, assim, eu agradeço, né, mais uma vez ao professor Jadir pelo convite, a toda a organização do evento, ao professor Daniel também, que está aqui com a gente hoje, né, e também me coloco à disposição, enfim, para perguntas ao final do nosso momento. Tá bom? Professora Jurema, é um prazer, um privilégio, uma honra tê-la conosco. Não só pela nossa antiga amizade, como também pelo brilhantismo das suas palavras e do seu conhecimento, viu? A sua presença engrandece o nosso evento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde, professor Jadir. Posso seguir daqui? Oi? Não, eu gostaria de dar continuidade agora. Ok, está bem, desculpa. Pois não. Então, eu gostaria... Primeiro, peço desculpas pelo atraso, eu tive um problema aqui de conexão, como já falei,
Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui reunido com vocês. E eu gostaria de levantar uma questão que é muito própria e muito importante para todos os psicólogos, e deixa algumas pessoas confusas. E essa questão se baseia principalmente na ideia de situar a psicologia como ciência. Um dos fundamentos da psicologia, ele nos indica um caminho que deve ser seguido em direção à ciência, em direção ao homem, em direção à experiência, a relação psicólogo-cliente. Mas o ponto de partida fundamental é sempre a ideia do conceito de essência. E o conceito de essência ele é muito diferente para as ciências naturais e para as ciências humanas. E essa diferença produz um grande problema para os psicólogos e, mais ainda, para os estudantes de psicologia. Por quê? Porque quando Platão define essência como aquela substância que tem presença constante e que caracteriza aquilo que aquela coisa é, ele fala de uma forma muito objetiva e muito fácil de entender. Só que quando a gente se refere às coisas, isso fica objetivável e inteligível. Mas quando se fala em relação a pessoas, isso se transforma num grande problema. Por exemplo, para os químicos, é muito fácil entender a ideia de essência dos elementos químicos. É tão fácil que eles inventaram um negócio chamado tabela periódica. O que é a tabela periódica? É a localização precisa dos elementos químicos de uma lista, numa tabela. E como é que se consegue fazer isso? Conseguimos fazer isso, ou os químicos conseguem fazer isso, em função da simplicidade do modo de definir um elemento químico. Agora eu pergunto, quem de vocês, psicólogos e estudantes de psicologia, consegue imaginar, mesmo que seja por alto, a possibilidade de colocar os entes humanos sequenciados em alguma coisa equivalente a uma tabela periódica dos humanos? Isso seria uma tarefa não só impossível, como extremamente ingênua. E qual é a diferença que existe entre a química e a psicologia? A diferença entre a química e as demais ciências quase exatas e a psicologia, ela está diretamente ligada à imensa complexidade do fenômeno humano. E, em contrapartida, a simplicidade de algumas definições possíveis do fenômeno físico, do fenômeno natural. Um exemplo bem básico. Qual é o elemento químico que aparece em primeiro lugar na tabela periódica? É o hidrogênio. Qual é o elemento químico que aparece em segundo lugar na tabela periódica? É o hélio. E eu pergunto, mas quem foi o responsável por essa escolha? Porque não é o oxigênio, o lítio, o ferro. Por que o primeiro colocaram o hidrogênio e o segundo o hélio? Ninguém colocou.
esses elementos já estavam lá. Não foi um cientista que escolheu isso. Foi a própria natureza que escolheu isso. Mas por quê, professor? Porque o que define a essência de um elemento químico é simplesmente o número atômico. E o número atômico, numa linguagem mais simplista, é o número de prótons que o elemento tem. E quantos prótons? Qual o elemento que deveria, então, numa tabela qualquer, ordenada numericamente, de forma crescente, qual seria o primeiro número da tabela? O 1. E por que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica? Porque o hidrogênio ele tem o número atômico 1, porque ele tem um próton. E por que o hélio se colocou automaticamente como segundo elemento da tabela periódica? Porque ele tem número atômico 2, porque ele tem 2 prótons. Apenas por isso. E é muito simples, é muito óbvio. É muito fácil de qualquer criança entender isso no ensino médio. Agora eu pergunto, como hierarquizar os seres humanos? Como ordenar os seres humanos? Como categorizar os seres humanos? Não seria possível fazer isso. Seria totalmente ridícula a ideia de se pensar uma tabela periódica para os humanos. Então, professor, a psicologia e as ciências humanas não podem ser chamadas de ciências. Claro que podem. Mas a inexatidão dessa ciência humana é muito grande. As ciências exatas diferem muito das ciências humanas porque elas têm uma precisão, um detalhamento negativo. O que nós precisamos saber para respeitar a psicologia e as ciências humanas como ciência, da mesma forma que a matemática, a física, a química são respeitados enquanto ciências naturais, é estabelecer um método adequado. Para se conhecer os elementos químicos, é simples. Existe uma facilidade em se estabelecer toda a relação entre os elementos químicos no método teórico explicativo. Dá para prever, dá para generalizar, dá para construir teorias universais e universalizantes. Não tanto quanto os químicos e os físicos gostariam, porque, na prática, quando se faz uma combinação e uma experimentação com a química, nós precisamos fazer uma certa aproximação, que os cientistas chamaram de CNTP, condições naturais de temperatura e pressão. Por quê? Porque as experiências são realizadas em lugares diferentes, com temperaturas diferentes e pressão diferente. Então, nunca chegariam ao mesmo resultado. Então, você tem que fazer uma adaptação na fórmula para corrigir as variações de temperatura e pressão para poder ter um resultado parecido com aquele que foi alcançado em outro lugar do planeta, em outro cientista. Está claro? E aí sim podemos prever, generalizar, e aí as ciências naturais dão um show. Nós podemos prever os entes humanos? Nós podemos generalizar os entes humanos? Nós podemos categorizar as pessoas? Podemos? Claro que podemos! Mas quando fazemos isso, estamos tirando delas o que há de humano. Podemos categorizar pessoas no sentido de assim, quem tem 1,5 m até 2 metros fica aqui, quem tem menos de 1,5 m fica ali, sabe? Mas qual é a relevância que tem para uma pessoa
se ela tem 1,5 m, 2 metros ou 90 centímetros. Ou seja, para que se categorize o ser humano, nós precisamos reduzi-lo a condições muito simples, da mesma forma que a química consegue fazer com os elementos químicos a partir da ideia de número atômico. Mas quando nós reduzimos os seres humanos a coisas simples, nós não estamos mais falando de seres humanos. Nós estamos falando de algumas características acidentais que não têm nenhum determinismo, nenhuma influência decisiva na humanidade daquele humano. Está claro? Então, é uma questão metodológica. Não se pode usar o método que é usado nas ciências naturais, nas ciências humanas. Não se pode usar o método teórico explicativo para teorizar e explicar o ente humano, porque ele não é explicável. Embora tenha aquela frase famosa, Freud explica, né? Que teve até uma peça que foi encenada com esse título, Freud explica. Né? Por quê? Porque boa parte da psicologia, durante muito tempo, usou o método teórico explicativo com a finalidade exclusiva de ser reconhecida como ciência. Apesar de perceber que o método teórico explicativo é um método que não se ajusta bem para os fenômenos humanos. Então, a grande transformação que a psicologia teve nos últimos tempos, ela vem diretamente como consequência da crise do século XIX, da crise da filosofia, da crise do pensamento, da crise da ideia de verdade. A filosofia Eu não estou ouvindo. Jadir, você está sem áudio agora. Eu sei, obrigado, Jurema. Eu sem querer esbarrei aqui no microfone e desliguei. Qual foi a última coisa que você ouviu, Jurema? A última coisa que eu ouvi foi o fato de que não podemos tratar da mesma forma a subjetividade humana. Não podemos tratar com esse olhar explicativo, causal, a subjetividade humana. Então, o que acontece? Nós precisamos usar o método teórico explicativo, enquanto psicologia, desde o seu nascimento, para sermos aceitos como ciência. E, com isso, nós descaracterizamos o ente humano. Simplificamos tanto o ente humano que ele deixou de lado aquilo que ele tem de mais precioso, de mais valioso. Então, a grande crise do século XIX foi a crise da verdade, a crise do o que é verdade mesmo, o que as coisas são universais, as coisas sempre foram, existem pré-determinações e pré-definições. E Edmundo Husserl ele deu uma contribuição valiosíssima quando ele denuncia certos posicionamentos da filosofia e também da psicologia como sendo pré-definidos e pré-determinados naquilo que ele chamou de hipostasia. Ou seja, são suposições que são tomadas como verdade. Isso por quê? Para fazer esses ajustes nesse modelo teórico explicativo. E ele disse, não, para compreender o ente humano, precisamos de usar um método compreensivo. Fantástico. Essa crise perdurou por muito tempo, até que no meado do século XX, né, Heidegger aparece propondo uma espécie de fusão entre o pensamento de Husserl e o pensamento de William Dilthey, e
fazendo um método descritivo e compreensivo. Ora, a diferença é brutal. Porque a grande questão que nos assolava era a questão da essência do homem. E uma das coisas que ajudou a psicologia a se afastar do homem foi ela adotar a máxima do Aristóteles, que todos nós aprendemos na escola como definição do homem, qual seja, o homem é um animal racional. Eu pergunto, algum de vocês se sente racional, em essência? Você conhece algum ser humano que seja racional em essência? Eu gostaria muito que pudessem me responder, mas eu sei que isso não é possível. Mas o que eu queria é que você pensasse, todos os que estão me ouvindo, pensassem nisso. Você se sente racional em essência? Eu sei que todos nós conseguimos ser racionais. Eu sei que todos nós conseguimos raciocinar. Eu sei que todos nós conseguimos fazer deduções, fazer contas, fazer composições de letrinhas e de palavras. Eu sei disso, por favor. Eu não acho que o ser humano seja racional. Mas o que eu pergunto é, o ser humano é racional em essência? Ou seja, ele já nasce racional? Porque um átomo de hidrogênio, ele já nasce com um próton. Um átomo de hélio já surge com 2 prótons, ou então não é. Ele não vai se tornar 2 prótons o tempo depois. E o que nós vemos com os seres humanos é que nós não nascemos racionais. Tanto é que precisamos ir para a escola para aprender a racionalidade. Porque o que a escola ensina é lógica, é razão. A matemática, por exemplo, ensina a lógica dos números, as articulações e as combinações possíveis do número. E você aprende a lógica da matemática, aprende a razão da matemática. As disciplinas de língua portuguesa, elas ensinam o quê? As combinações possíveis de letras e palavras. E vão te ensinar regras lógicas para combinar letras e palavras, para fazer frases, para fazer um discurso, para fazer uma narrativa. Ora, mas se eu fosse racional em essência, eu já nasceria sabendo fazer essas coisas. Um cachorro, por exemplo, quando nasce, ele late. Um cachorro não precisa entrar numa escola canina e ficar 20 anos aprendendo a latir. Um gato, quando nasce, mia. Ele não precisa passar 10, 20 anos numa escola felina para aprender a miar. Se nós fôssemos racionais em essência, já nasceríamos racionais. Está claro? Então, não é que o homem não seja racional. O homem, pelo contrário, ele pode ser racional, mas tudo no homem são possibilidades. Isso que o Heidegger nos ensinou. São possibilidades. Por que são possibilidades? Porque o homem tem um aparato neuronal extraordinário. É o sistema nervoso mais sofisticado que a natureza produziu nos animais. E esse sistema nervoso sofisticado, ele permite a construção de uma racionalidade nesse sujeito, nesse ente humano. Mas essa racionalidade não é pré-definida e pré-determinada a priori, como Aristóteles afirmava. E como a metafísica também afirmava. Olha, qual é a grande questão que eu estou colocando aqui para vocês refletirem? Essa questão é exatamente o que constitui a essência nossa. Se eu pergunto para você qual é a sua essência, eu tenho certeza que você vai ficar embaraçado, vai ficar desconfortável, porque você não vai ter facilidade de dar uma resposta. Eu perguntei para uma aluna, por exemplo, ontem, dando aula, qual é a sua essência? Ela, eu sou aluna de psicologia, sou estudante. Eu falei, mas isso é sua essência? Eu já tinha falado no hidrogênio e na cadeira. Eu falei, você é estudante de psicologia, sempre foi e sempre será? Como o átomo de hidrogênio tem
tinha um próton, tem um próton e sempre terá? Ah, não, eu posso me formar, eu posso mudar de curso, eu posso ser outra coisa. Então, isso não pode ser entendido como sua essência. Vamos dar um exemplo mais simples. Quem de vocês está sentado aí não precisa levantar a mão, acho que todos estamos. Todos estamos sentados em uma cadeira. Eu pergunto quais são as características essenciais da cadeira. Não é difícil para você examinar a sua cadeira e ver que a sua cadeira tem um assento, tem um encosto e tem um suporte embaixo que nós costumamos chamar popularmente de pés. Então, essas são as 3 características essenciais da cadeira. Ora, a cadeira já é bem mais sofisticada que o átomo de hidrogênio e de hélio. Ela tem 3 características essenciais. E que cor é a sua cadeira? É azul? É preta? É amarela? A minha cadeira é preta. E a sua? Não faz diferença. Se a minha cadeira é preta ou a sua é amarela, ela não faz diferença, porque isso é uma característica acidental. Acidental não porque foi atropelado ou teve uma colisão, mas acidental porque está ali por acidente e não por necessidade. A cor amarela de uma cadeira, ou se ela é feita de couro, ou de plástico, ou de madeira, também não faz diferença, porque isso é uma característica acidental. Uma cadeira, para ser cadeira, ela pode ser amarela, preta, azul. Mas uma cadeira, para ser cadeira, ela tem que ter assento, encosto e pés. Se ela não tiver, ela não é cadeira. Em qualquer lugar do mundo, uma cadeira tem as características essenciais definidas: assento, encosto e pés. Professor, mas se ela não tem encosto, por exemplo, só tem pés e assento, eu digo, não é cadeira. Mas isso se caracteriza como a característica essencial de um banco. Um banco, ele tem as mesmas 2 primeiras características essenciais da cadeira e não tem a terceira, que é o encosto. Poxa, fantástico. Mas por que eu estou falando em átomo de hidrogênio, de hélio e de cadeira? Porque é fácil você identificar nas coisas da natureza, a essência, aquilo que tem presença constante. E não é fácil identificar em cada um de nós alguma coisa que tenha presença constante. Está claro? Nós vivemos mudando. Nós vivemos, como dizia Deleuze, nós somos nômades, nós estamos sempre mudando, sempre em transformação. Eu não consigo encontrar características constantes que estão comigo desde o nascimento e estarão comigo até o dia da morte. Então eu não existo, professor? Não, não é isso. A maneira como está sendo feita essa proposição de definir essência com base naquelas ideias iniciais que Platão estabeleceu é que não está adequada. As ideias de Platão foram geniais, mas elas se referem diretamente às coisas da natureza. Ou seja, para perceber a presença constante do número de prótons de um elemento químico, ou para perceber a presença constante do assento, das pernas e do encosto numa cadeira, é fácil, é óbvio, qualquer criança pode ver. Então, para estabelecer a natureza, a essência das coisas da natureza, é fácil. Agora, para estabelecer a essência humana, não é. E aí vem Nietzsche, no século XIX, e diz: Deus está morto. Ora, isso cria um abalo muito grande na cultura e, ao mesmo tempo, cria as condições de possibilidade para se redefinir a ideia de essência humana. Por quê? Porque enquanto Deus está morto, e quando Nietzsche disse Deus está morto, ele não disse que matou Deus, nem que alguém matou Deus.
Quando perguntaram para ele, mas como Deus morreu? Ele respondeu, por desuso e esquecimento. Ora, se Deus morreu por desuso e esquecimento, significa que aquelas coisas básicas, fundamentais e eternas que Deus falou, elas não são mais usadas ou não são mais lembradas como eram antes. Era essa metáfora que Nietzsche estava usando quando disse Deus morreu. Ou seja, aquele autoritarismo da verdade absoluta, definida, eterna, morreu. E a verdade deixou de ter uma construção essencial e passou a ser uma construção sócio-histórica. É fundamental que o psicólogo em formação e o psicólogo formado saibam disso. A verdade, ela não é fixa, ela não é definida. A própria ideia de ciência natural hoje em dia, ela define isso. Não, o que prevalece na ciência é a dúvida. Vamos pôr em dúvida. Porque se há uma coisa que é verdadeira hoje, ela pode ser derrubada e uma outra verdade surgir depois. Ou seja, não existem mais verdades universais, nem verdades absolutas. Não existem verdades eternas. Foi isso que Nietzsche quis dizer quando disse Deus morreu. E aí Nietzsche nos liberta desse conceito de essência, desse conceito metafísico, desse conceito tradicional de essência. Mas leva 100 anos, ou um pouco mais, para que essas ideias fossem sendo articuladas, desenvolvidas, debatidas, para que alguma coisa mais clara aparecesse. E aparece no meio do século XX com as ideias de Heidegger. Quando ele revoluciona o conceito de essência e dá um basta numa prática que estava sendo seguida há 2.500 anos, que era estabelecer uma positividade para todas as essências. Mas, professor, o que é uma positividade de uma essência? Uma positividade de uma essência é a presença constante de alguma coisa material, de alguma substância, né? No caso, a presença do assento, do encosto das pernas na cadeira, a presença constante de um próton no núcleo do átomo de hidrogênio, a presença constante de 2 prótons no átomo de hélio, para seguir os 3 exemplos que eu dei para vocês. Está claro? Mas, professor, mas não é assim que se faz o conceito de essência? Sim, e todos os pensadores, desde Platão até antes de Heidegger, até o último antes de Heidegger, até Hegel, por exemplo, todos pensaram a ideia de que havia uma essência constante no homem, com presença constante. Uma essência positiva. O que quer dizer positivo? Está ali. Né? O próton está ali, o assento está ali, o encosto está ali, as pernas da cadeira estão ali. E qual é a surpresa que Heidegger nos faz? Ele diz, todos esses pensadores que me antecederam, eles estavam equivocados quando acharam que o ente humano tinha uma presença constante de alguma coisa como essência. Eles se equivocaram. Porque não existe uma essência positiva no ente humano. A essência do ente humano não é positiva, ela é negativa. E, caramba, então quer dizer que agora o homem é do mal, porque é negativo? Não. A ideia de presença de positivo e negativo significa positivo porque está aqui, negativo porque não está mais. Positivo é aquilo que tem substância e presença constante.
E como podemos pensar a ideia do homem como tendo uma essência negativa? O homem pode ser pensado como uma essência negativa, que é aquilo que fundamenta toda a ideia de liberdade e de libertação que surgiu depois, como decorrência, quando se fala de que o homem, né, segundo Heidegger, ele, em essência, é indefinido e indeterminado. Ora, mas se ele é indefinido e indeterminado, não podemos conhecer o homem? E ele diz, é verdade, não podemos conhecer o homem usando a mesma metodologia que a física, a química e a matemática utilizam. Não podemos conhecer o homem no sentido de explicá-lo, de defini-lo e de estabelecer características essenciais a priori, pré-definidas e pré-determinadas. Não podemos conhecer o homem explicando, mas podemos conhecer o homem compreendendo. Compreendendo como? Compreendendo seus modos de ser, compreendendo o que lhe acontece e como ele experimenta aquilo que lhe acontece. Ou seja, o homem passa a ser percebido como uma coisa volátil e não como uma coisa densa e definida. O homem passa a ser percebido como algo que está em construção permanente, em transformação permanente. O ente humano, ele passa a ser aquele que pode ser e não aquele que é. A cadeira é. O átomo de hidrogênio é. O átomo de hélio é. O homem não é. O máximo que pode se dizer do homem é que ele está sendo. Mas ele está sendo como quem dança, como meu amigo e professor Alteríbio Maciel Júnior me ensinou há uns 40 anos atrás, não sei se ele tem essa idade toda, mas é por aí. Ele disse, num exemplo, numa sala de aula, lá no Museu da República, quando eu estou dançando, eu danço, dancei e dançarei. Ou seja, quando se conjuga o verbo no gerúndio, estamos caracterizando aquele fenômeno humano que se vê, que se experimenta, como algo que está se dando processualmente. Eu danço, dancei e dançarei. Eu estava dançando, estou dançando e continuarei dançando. Mas a qualquer momento eu posso parar de dançar. E se eu parar de dançar, a minha essência não evaporou, a minha essência não se desfez, porque a minha essência não é fixa no ato de dançar. Dançar é apenas uma das minhas possibilidades. Então, quando a gente entende o homem como constituído de possibilidades, surgem duas coisas muito fortes. Ou uma angústia e um desespero aterrorizante, ou uma alegria extraordinária que expressa um outro sentimento. Qual sentimento? Quando eu me desespero, quando percebo essa transitoriedade da existência, eu me deparo com a ideia de que eu estava querendo ser uma coisa definida e determinada e me dei conta que não sou, estou arrasado por isso, estou totalmente descompensado, totalmente desconstruído e quase destruído. Mas quando eu me alegro, quando percebo essa transitoriedade da existência, eu me alegro porque eu percebo nela a própria essência da liberdade e eu digo, caramba,
eu não preciso continuar sendo aquilo que eu estava sendo até aqui. Eu posso mudar, eu posso me transformar. E para todo psicólogo e todo psicólogo em formação, eu deixo claro essa denúncia. Essa característica é a característica principal que define o conceito de psicoterapia. A psicoterapia só pode existir, só pode fazer sentido, só pode ser eficiente e eficaz se ela tiver essa ideia que atravesse o tempo todo o seu corpo teórico e a sua prática, que é da transitoriedade, da mudança, do processo da transformação. Enquanto o psicólogo ou qualquer outra pessoa pensar na ideia de uma identidade fixa, de uma definição clara, de um caráter rígido e definido para cada um de nós, essa pessoa está em sofrimento, em crise o tempo todo. Porque quando ela se defronta com as transformações que são inevitáveis, ela sente que está tendo um problema, que está tendo uma doença, está tendo uma fraqueza, está tendo um desequilíbrio. Você quer ver isso? Um exemplo claro, alguns casais, por exemplo, que estabelecem uma relação na crença de que o outro vai permanecer constante e que eu vou permanecer constante. Aí vem diálogos da relação. Eu te amarei para sempre. Te desejarei para sempre. E por aí vai. E aí, qualquer transformação que aconteça, surgem as brigas. Você não é mais o mesmo, você não diz aquelas coisas que você dizia antes, você não me diz aqueles elogios que você dizia antes, você não diz que eu sou bonito, ou não diz que eu sou isso e aquilo. Você está errado, você mudou. E o mudar aparece nessa briga conjugal como uma acusação de um crime que é expressão evidente e que tem uma prova evidente, que é o crime da transformação. E Heidegger nos liberta dessa ideia de crime, de crise e de culpa, quando diz, não, mas a transformação é inevitável. Tudo está em transformação. Vamos lembrar de Heráclito. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Nem aquele que se banhou é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Outras águas já se passaram. Então, o destino de cada um de nós pode ser construído numa trilha de sofrimento ou numa trilha de alegrias. Se você tiver uma noção clara daquilo que você realmente é, se você se percebe como algo definido e determinado, que tem presença constante, uma substância que foi e sempre será, você estará eternamente em dívida. Você estará eternamente tendo que se repetir. Você estará eternamente obrigado a fazer o mesmo do mesmo o tempo todo. E qualquer variação que você expresse gerará do outro a acusação de que você mudou e o entendimento de que essa mudança é inadequada e até às vezes criminosa. Mas se você consegue entender e aceitar a ideia de que você não é pré-definido nem pré-determinado, que você não é aquilo que deveria ser, que você não é aquilo que deve se repetir, mas que você é um processo
de transformação contínua, você pode não só se sentir livre, como também pode se sentir evoluindo. Porque o processo de transformação contínua ele pode ser entendido como uma evolução. E aí, o homem livre e o homem evoluído, ele pode ter uma outra maneira de lidar com as coisas e com a vida. E quando Heidegger afirma que a essência humana, além de ser indefinida e indeterminada, ela é não uma coisa só e não é fruto do eu, por exemplo, aí a coisa fica pior para aqueles que são rígidos e fica melhor para aqueles que são libertos. O que ele diz com isso? Eu não sou definido nem determinado. Eu me perdi. Jurema, me diga as últimas palavras que eu falei, por favor. Estou tão emocionado que... Você estava colocando... Eu vou falar a ideia, né? Palavra por palavra. Por favor, isso mesmo. Não, a ideia. Palavra por palavra é meio difícil. Você estava colocando... Você falou da questão do Rio, né? Que não é possível viver o mesmo, que Sim. Nós estamos nesse processo de puro movimento e de reinvenção de si, e que é exatamente esse elemento de indefinição, esse caráter de indeterminação que nos torna o que somos, né? que realmente nos define. Mas eu estava acrescentando um conceito novo. Eu estava preparando aí para colocar mais um conceito novo. Nossa, então será que eu não... Daniel, ajuda, por favor, Daniel. Pois eu estou tentando lembrar aqui qual era a sua afirmação mais recente. A última coisa que eu me lembro foi o exemplo do Rio. Sim, a ideia era essa ideia de indeterminação, não é? Sim, mas a ideia do Rio, ela materializa todo esse discurso anterior. Então, eu confesso que eu não... O senhor está com um texto aí, professor? Texto? Que texto, meu amigo? Eu estou falando de improviso. Eu não uso texto. Ok. Não, o texto se repete. Se eu fosse dizer um texto, eu estaria sendo chato falando para vocês uma coisa que eu já tinha dito antes, quando eu disse para o papel. É verdade. E aí ia falar monotonamente, ia ter que repetir aquele mesmo raciocínio, que já não era o mesmo, porque eu já estaria pensando coisas diferentes, criticando o próprio texto. Seria uma tragédia. Mas vamos voltar, então. Vamos tentar organizar o raciocínio. Nós somos, em essência, indefinidos e indeterminados. Nós somos. Isso nos abre a possibilidade da liberdade. Está claro? Não existe predeterminação. Eu não tenho que ser o mesmo. Ora, o que surge de valioso nesse momento? O que surge de valioso nesse momento é a singularidade sendo vista como originalidade, não como defeito. Platão nos ensinou a decorar, a repetir o mesmo. Ele disse: as formas e as ideias perfeitas habitam topos noetos, o mundo das ideias. E no mundo sensível tem as cópias bem feitas, as cópias mal feitas e os simulacros. Os simulacros são o quê? Os simulacros são aquelas cópias que são cópias de modelo nenhum, ou pelo menos que não tem vestígio do modelo que foi.
Então, eles devem ser banidos da República. Ora, o que Platão nos ensina e nos condicionou nos últimos 2.500 anos? A sermos o mesmo, a repetir, a decorar o que os outros falam, no caso da escola, o professor e os autores dos livros, a sermos obedientes. E valorizarmos a repetição e valorizarmos o mesmo. O que a ideia da transitoriedade, a ideia da transformação, do fluxo, a ideia de não ter uma pré-determinação e uma pré-definição nos traz? Nos traz a ideia de liberdade, que se contrapõe a toda a história da humanidade pregressa. E nos traz a ideia de singularidade como um ato criativo. Vocês sabiam que essas ideias de Platão eram tão fortes na nossa cultura que, na Idade Média, qualquer pessoa não podia ser criativa? Por exemplo, alguns pintores. Hoje nós temos o hábito dos pintores assinarem os quadros. Se um pintor na Idade Média assinasse um quadro, sabe o que aconteceria? Alguém sabe me dizer o que aconteceria com ele? Ou seria banido, dependendo da gravidade da situação, ou seria queimado na fogueira e acusado de herege. Sabe por quê? Porque quando ele pintava, ele era chamado não de pintor, mas de copista, seguindo a tradição platônica de produzir cópias. O que esses pintores maravilhosos e criativos fizeram quando pintaram uma obra que ficou histórica? Eles copiaram aquilo que Deus criou. Mas se ele assinasse, ele estaria dizendo que foi ele quem criou aquilo. E ele seria queimado como herege, porque dizendo, você está tirando de Deus uma coisa que só Deus tem, que é a capacidade de criar. O seu trabalho aqui é reproduzir, é repetir aquilo que Deus criou. Vocês percebem como isso é forte na cultura e como isso nos deixa numa condição muito... nos deixava numa condição muito vulnerável? Agora, meu amigo André, estou concluindo. Eu já entendi a sua mensagem. Tá bom. É porque então, nós temos 20 minutos e temos a fala do Daniel, tá bom? Eu sei. Então, o que acontece? A criação, a singularidade do ente humano, que era desprezada para que usasse no método racional e teórico explicativo, deve ser... Toda a ciência natural deve desprezar as singularidades e só pegar aquilo que é genérico, não é isso? Ora, com isso nós estamos transformando, fazendo uma reversão do platonismo. E agora, o que é mais valioso não é a repetição do mesmo, mas é a produção do novo. E a produção do novo é o singular. E o singular é esse homem que se renova a cada momento, que se transforma. E que se evidencia como brilhante por ser diferente, e não por ser igual a si mesmo nem igual aos outros. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Ok. Daniel, por favor, então. Ok. Posso seguir, então, né? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Este já é o segundo ano que eu participo desse evento, convite do professor Jadir pela minha querida professora Jurema, que é sempre um prazer reencontrá-la. Eu sou o professor Daniel, para quem não me conhece, Daniel Mello. Sou diretor do Instituto Intentio de Psicologia Fenomenológica. A palavra é intentio, de intencionalidade, né? Do latim, de intencionalidade.
E, a propósito, estou aqui numa das salas do Instituto Intente, que funciona aí em Fortaleza, fazer o convite aí para o pessoal que está nos acompanhando para conhecer, @IntenteOficial nas redes sociais. É um instituto que promove, entre outras coisas, formação no campo da clínica fenomenológica e da clínica existencialista. Vamos agora para a terceira turma de especialização em psicologia clínica. A professora Jurema começou o projeto com a gente lá em 2018, e é um prazer aqui poder falar do trabalho do Instituto Intente. Então, quem tiver interesse, depois pode acompanhar nas redes sociais, logo estaremos aí divulgando a programação de atividades para o ano que vem. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco desse tempo que me resta, do que eu preparei para falar hoje. Eu acho que eu consigo compartilhar a tela, não é? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Acho que é aqui. Eu quero... Bom, se demorar muito, eu vou seguir sem compartilhar a tela, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, acho que vai dar certo. Enviar arquivo. Bom, não vou conseguir, mas enfim. Para eu não demorar muito aqui tentando compartilhar a tela, deixa eu compartilhar um pouco do que eu propus para a nossa conversa hoje. Eu, desde o mestrado, investigo a psicologia existencialista, concluí a escrita da tese de doutorado agora, onde eu discuto uma leitura sobre a ética do analista existencialista, ou seja, como pensar uma dimensão ética a partir do existencialismo sartreano para a prática clínica. E na minha tese, além disso, eu também discuto uma metodologia inspirada na psicanálise existencial, que é a proposta de método do Sartre para a clínica psicológica. Então, inspirado na psicanálise existencial, no método progressivo-regressivo e na abordagem biográfica, que são 3 modalidades de método do Sartre para a clínica psicológica, eu proponho uma metodologia também que eu arvoro aí a apresentar como uma metodologia para a prática clínica existencialista contemporânea, né? Entre outras coisas, discutindo a relação entre clínica e tecnologia, entre clínica e política, entendendo o político aqui como uma dimensão de gestão da vida, não é? E a partir desse ponto que eu queria conversar com vocês rapidamente. Vou compartilhar, na verdade, compartilhar aqui os slides a respeito de um trecho da minha tese, onde eu discuto uma noção de clínica engajada. Engajamento é um termo muito precioso para o existencialismo, e eu diria também muito precioso para a nossa vivência contemporânea, né? Haja vista nas redes sociais a gente se preocupar muito com essa dimensão do engajamento, né? Não é à toa que parece ser um dos dispositivos pelos quais o capitalismo, a tecnologia acaba gerenciando a nossa vida, né? E aí, nesse trecho da minha tese, eu discuto como pensar essa prática clínica contemporânea a partir do paradigma existencialista, onde se fala da liberdade como condição ontológica do homem, onde se fala da autonomia de escolha, estando todos nós imersos nesse mundo sob a égide dos algoritmos que comandam a nossa vida, que gerenciam a nossa vida, e como pensar isso fazendo o recorte aí da prática clínica, da psicoterapia online, da telesaúde, do plantão psicológico online, plantão psicológico, que é o tema aí que a minha querida Jurema pesquisa. Então, o escopo da minha investigação atual aqui no Instituto Intentio e nas universidades onde estou vinculado, se dá sobre a prática clínica contemporânea num diálogo com a saúde mental, especialmente nessa vivência da virtualidade. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre esse desafio que nós temos enquanto clínicos, não é? Enquanto, acredito que grande parte das pessoas que estão aqui, se não estão no campo da psicologia, de algum modo se interessam por esse tema, e eu vou falar a partir do meu lugar enquanto um psicoterapeuta. Já se foram aí quase 15 anos de prática clínica, e como pensar essa prática clínica no momento contemporâneo, onde se fala muito que o nosso século, não é, parece que ele
abre as portas nos apresentando uma crise sem precedente. E aí eu queria partir desse ponto, pensar essa ideia de crise, para me aproximar daquilo que eu proponho a discutir com vocês na perspectiva existencialista. Me parece que a crise que a gente está vivendo, ela não é uma crise como algo inesperado que se instala diante do que o sujeito vai ter que encontrar uma resposta. Mas me parece que, de certo modo, essa crise é um projeto político que tem a ver com uma série de ideologias que nós temos visto invadir a nossa vida, não é? Então, pensar a crise não enquanto um evento inesperado que assalta o sujeito, mas pensá-la enquanto um projeto político, acho que faz toda a diferença, porque isso vai redundar numa prática clínica específica. E aí eu queria começar com uma pergunta que é bem, para mim, muito provocativa. Diante dos eventos que nós vimos, especialmente desde 2019, não é? A pandemia em especial, mas além da pandemia, o movimento que rondou o mundo inteiro, Vidas Negras Importam, e uma série de outros eventos que têm um cunho político. De novo, eu quero lembrar que a dimensão do político que a gente está aqui mencionando, ou que eu estou mencionando, é a ideia da gestão da vida, ou seja, é uma dimensão que todos nós temos enquanto sujeito, e só o fato de pensarmos sobre quem nós somos já nos coloca numa posição de vivência política, que tem a ver com quais as saídas e quais as respostas que eu, enquanto sujeito, e que nós, enquanto comunidade, buscamos para os desafios que enfrentamos enquanto sociedade. Então, parece que a pandemia, o movimento Vidas Negras Importam, que parecem ser eventos que estão para além das fronteiras da clínica, e aí eu queria evocar a noção de clínica que a professora Jurema trouxe, não como um espaço de uma prática que se dá entre quatro paredes no consultório, mas como um campo de investigação sobre a realidade humana. Nesse sentido, a gente precisa falar de uma clínica ampliada, sim, uma clínica ampliada em saúde, e isso inclui uma clínica ampliada em psicologia. Então, essa clínica, ela não pode estar insensível para esses eventos que são eventos históricos, que são eventos da historicidade do homem, né? Haja vista, se você que está aqui nos ouvindo tem prática clínica, você sabe que, se não 100%, mas 99,9% dos pacientes têm falado da pandemia, têm falado de um certo nível de sofrimento diante desses eventos todos que nós temos que dar conta, não é? Então, é importante que o nosso fazer clínico, e nesse sentido, um fazer ético e um fazer que pressupõe um método, que pressupõe uma prática metodológica específica, ele não pode estar sensível a esses apelos de crises que vêm pela dimensão política, não é? Então, eu, enquanto clínico, não é? Enquanto um psicoterapeuta que estou lá no meu consultório, ou lá no hospital, ou lá na comunidade, preciso entender que a minha prática ela vai invariavelmente estar atravessada por essa dimensão política que esse sujeito vai trazer. Ele entra no consultório, ou ele entra na instituição de saúde, ou ele entra no CAPS com todo o arcabouço, com todo o background de crises políticas que todos nós estamos vivendo. É o valor da gasolina, que em alguns estados já está quase R$ 9,00, não é? As incertezas sobre como nós vamos sobreviver no meio de uma crise que é planetária em relação ao meio ambiente. O meio ambiente, por exemplo, parece ser um tema que não tem nada a ver com a nossa prática clínica, mas que, quando pensamos a prática clínica pelo viés do existencialismo, tem tudo a ver, porque é uma convocação para um posicionamento específico na existência e no mundo. Em resumo, o que é a ética para o Sartre? Na verdade, não há uma única noção de ética para o existencialismo sartriano. O Sartre vai, ao longo de toda a sua obra, construindo uma ou várias noções de éticas. Há ali, no primeiro momento, no Ser e o Nada, uma primeira ética, crítica da razão dialética, uma segunda ética. Lá para o final da vida do Sartre, né, nos escritos póstumos, a gente pode encontrar uma última noção de ética, lá nos cadernos sobre a moral. Mas, em resumo, a gente pode falar
que é a ética do existencialismo, e aí, nesse sentido, a ética da psicologia existencialista, que é a psicologia que eu pratico, é uma ética materialista, é uma ética ambígua. Isso significa o quê? Significa que esses elementos que, para uma clínica clássica, seriam, de certo modo, deixados de lado, porque a clínica clássica vai tratar ou vai lidar com a dimensão psíquica, não é? Com o sintoma e por aí vai, com todos os conceitos que, enquanto psicologia clássica, a gente construiu. Por outro lado, e nesse sentido, a ética desse terapeuta ou desse clínico que tem como extrato da sua prática uma psicologia clássica vai se preocupar com isso, com a dimensão do psíquico, não é? Num campo da psicologia existencialista, não. A gente tem um outro tipo de compromisso ético e ele parte por essa dimensão da materialidade. Por exemplo, e aí eu indico para vocês um dos últimos artigos meus que foram publicados pela Revista de Psicopatologia Fenomenológica Contemporânea, Sofrimento Psíquico durante a Pandemia. Eu fiz uma leitura entre a materialidade da vida e o uso da tecnologia, trazendo à tona essa dimensão que, para a ética sartriana, é uma dimensão imprescindível para a gente compreender a realidade humana, que é a dimensão da materialidade da vida, não é? Eu sou um sujeito que sofre, e sofre também porque foi cerceado na sua liberdade de transitar pelas ruas, foi cerceado no contato com o outro. A gente não pode mais se abraçar, né? A gente tem que fazer a asepsia do contato, porque o contato com o outro, de certo modo, ele é arriscado, ele nos coloca numa possibilidade de contrairmos o vírus, né? Então, essa dimensão que parece não ter relevância para uma condição clínica, para nós, ela passa a ter relevância. Então, o próprio fato do sujeito restringir a sua interação social por via das telas, né? Que dimensão é essa? Não sei quanto tempo ainda nós temos, mas só ir me avisando aqui que eu vou caminhando para ir para a conclusão, tá certo? Só para a gente não deixar aí sem concluir aqui o nosso encontro de hoje. Então, a primeira dimensão é essa dimensão da materialidade da vida. A gente precisa discutir isso. E a clínica contemporânea é uma clínica que lida com esse sujeito que, ao se dirigir, por exemplo, para uma sessão de psicoterapia, ele passa pelo sinal de trânsito e vê um número maior de pessoas pedindo, um número maior de pessoas fazendo apelo que não tem o que comer, por exemplo. Outro dia eu estava com uma adolescente numa sessão e ela dizia que ela chorava, dizia isso chorando, que estava muito angustiada, porque ela, por exemplo, tinha 4 planos de saúde, podia optar entre usar qualquer um desses 4 convênios, planos de saúde, e quando ela vinha para o consultório, ela se deparava com um número gigantesco de pessoas na rua, no sinal, nesse momento de crise que a gente vive social, que não tinham sequer o que comer, não é? E essa condição social, que a princípio é estranha a ela, a convocava enquanto sujeito, inclusive para uma dimensão de sofrimento, não é? Como entender isso? Como conduzir um processo de psicoterapia quando o sujeito que chega ao consultório traz uma dimensão que é uma dimensão como essa, que tem a ver com uma crise política, né? A outra dimensão da ética sartriana, que pode nos ajudar numa prática clínica contemporânea, é uma dimensão de ambiguidade, né? O sujeito, para o Sartre, é um sujeito singular universal. Nunca podemos, segundo o existencialismo, pensar o sujeito somente enquanto sujeito singular, apartado. Inclusive o seu sofrimento. Ele não é um sofrimento apartado de uma historicidade. A propósito, o sujeito, para o Sartre, é sempre uma totalização em curso. À medida que o sujeito vai vivendo a historicidade, que é política, que é social, né? Enfim, que é da saúde, que tem a ver com as decisões que um governo toma a respeito da saúde, por exemplo, ele também vai se inventando enquanto sujeito. A liberdade, nesse caso, ela é situada, né? A condição do homem em ser livre, segundo Sartre, todos nós estamos condenados a ser livres, mas somos livres em situação. É nessa situação histórica que o sujeito vai, enquanto sendo um sujeito singular universal, inventando a si mesmo. Então, essa clínica contemporânea
moderna, essa clínica existencialista, né, contemporânea, não moderna, contemporânea, ela precisa dar conta desse sujeito, que é um sujeito singular, universal. Só retomar uma questão que eu trouxe a respeito dos eventos políticos, né, eu falava do Vidas Negras Importam, né, e aí uma questão que talvez seja relevante a gente pensar é, eu, enquanto terapeuta, quantos pacientes pretos eu já tive, né? Se duvidar, numa comunidade como São Luís do Maranhão ou em algumas outras regiões do país, se duvidar, há a probabilidade de que mais terapeutas digam sim, eu já tive vários pacientes que são pretos, que são negros. Mas eu fiz outro dia essa pergunta para um círculo de amigos meus, todos terapeutas, e todos eles ficaram abismados porque nenhum deles tinham, entre o número de pacientes que atendiam, pessoas negras, pessoas pretas, né? O que essa questão traz? Parece que ela não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que ela traz exatamente um ponto que é importante para a gente pensar, né? Que é o que eu discuto com a noção de clínica engajada, né? A minha prática clínica não pode estar alheia à realidade social na qual eu estou inserido, né? E, nesse sentido, pensar sobre que tipo de sujeito tem chegado à minha clínica também é pensar a minha clínica, né? Como democratizar o acesso à psicoterapia ou ao plantão psicológico ou a outros serviços que nós, enquanto psicólogos clínicos, ofertamos. Ou seja, isso é uma discussão ética. Isso que passa também por uma discussão metodológica. É uma das questões que eu tento refletir na minha tese. Bom, nesse sentido, de novo eu peço para que só me informem aí quanto tempo a gente já tem, ou ainda tem, nesse sentido. Daniel, desculpe, na verdade a gente teria 4 minutos, mas como você ficou com um tempo muito reduzido, se você quiser concluir em 10 minutos, seria suportável, tá bom? Okay. Em até 10 minutos. Vou concluir, então, em menos tempo, tentar concluir em menos tempo. Eu queria só, para concluir, no bojo de tudo isso que eu tentei falar aqui, trazer uma noção fundamental para a clínica existencialista contemporânea, que é, na verdade, uma noção sartreana, que é a noção de situação. Situação, para o Sartre, é um conceito fundamental. Como eu disse, para o Sartre, o homem é liberdade, sem condição de deixar de ser, mas essa liberdade ela é sempre situada. Então, a noção de clínica no existencialismo é uma clínica de situação. Em outras palavras, eu não vou manejar o elemento ou o fenômeno psíquico, mas eu vou tentar manejar a vivência da situação. A própria sessão de psicoterapia é uma situação na qual existem elementos fundamentais, e é o Sartre quem define esses elementos em toda a sua densa fenomenologia. Por exemplo, o corpo, o passado, o outro, os arredores, né? Esses elementos, e outros mais que o Sartre enumera, compõem a situação a partir da qual o sujeito se elege enquanto um sujeito específico. O sujeito inventa a sua própria performance de sujeito. E aí eu já trouxe um elemento novo, que é a ideia de performance. Vou sugerir para quem se interessar o meu último livro, que foi lançado em 2020, que chama Clínica do Ato. Se você colocar aí www.juruá.com.br, buscar Clínica do Ato, Daniel Mello, você vai achar, é onde eu discuto essa noção de situação pela via da ideia de performance. Nós somos a performance que nós fazemos. A performance, sim, enquanto um papel que exercemos, né? E aí a clínica, por ser uma clínica de situação, ela vai tentar desvendar essa situação, desvendar essa performance, para compreender como é que o sujeito, nesse sentido, se coloca como um projeto. Para o Sartre, nós somos um projeto. O sujeito é um projeto. E aí, para concluir, só para evocar a ideia de crise que eu trouxe no início da minha fala, se a crise que nós estamos vivendo acaba se tornando um projeto político, a pergunta é: qual escapatória o sujeito atual, o sujeito contemporâneo tem no que diz respeito à sua condição de projeto? Se eu sou um projeto, não é? Que vai sendo construído a partir das minhas decisões, e a crise social que nós vivemos, ela é uma crise não enquanto um evento inesperado, mas quanto um projeto,
parece que o que estão tentando fazer comigo enquanto sujeito é me tornar resultado dessa crise, né? Resta saber qual a decisão ou o que eu, enquanto sujeito, vou fazer com isso. Se duvidar, talvez esse seja um caminho de ajuda que nós podemos ofertar para os pacientes que nos procuram na clínica, enfim, e nos ambientes outros que nós estivermos atuando. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que estou à disposição. Obrigado. Daniel, nós que agradecemos, e Jurema também. Vocês foram muito objetivos na fala de vocês, trouxeram uma contribuição muito diferenciada, uma abordagem muito delicada, que mereceria certamente mais tempo para algumas outras reflexões. O Jadir, que está com algumas dificuldades técnicas, ele também, ainda que tenha usado intensamente do tempo, mas ele foi muito feliz ao exemplificar tudo que ele colocou, e nessa forma metafórica que ele soube utilizar muito bem, ele tornou a apresentação dessa mesa muito acessível a todo o nosso público. Jadir, você consegue fazer só uma palavra de encerramento, muito rápido? Exatamente. Eu queria agradecer muito a participação do novo amigo Daniel, né? E, sabe, é muito bom ter você de novo conosco. Espero que continue nas próximas versões que nós fizermos, viu? Obrigado também a Jurema por ter me apresentado o Daniel, que eu não conhecia, né? E, assim, agradecer a participação do nosso amigo André, que está sendo, assim, de uma habilidade extraordinária para conduzir toda a estrutura do evento, né? Estou muito feliz e muito emocionado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos atrasar, então, uns 2 ou 3 minutinhos. Até 4h05 a gente está formando a última mesa do dia. Um abraço e até daqui a pouco. Tchau,